E aí, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Estamos hoje aqui para resolver mais 5 questões. Dessa vez é direito processual penal, tá bom? Estamos nos preparando para a nossa OAB 47, dia 6 de setembro. E tenho certeza que, de alguma maneira, isso aqui vai te agregar. Bom, vamos fazer 5 questões sobre este tema aqui, ó, da ação penal. E não se assustem em ver aqui questão que foi cobrada para o concurso de juiz estadual. Por quê? Porque todas essas questões passaram pelo meu crivo e estão no nível da OAB, do jeitinho que a FGV costuma cobrar também para a OAB, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Abenilton Hipólito, hoje eu sou auditor fiscal aqui em Cuiabá, já fui auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo, dentre outros cargos públicos, mas hoje atuo também com mentoria para aqueles que desejam passar na primeira fase da OAB. Vamos lá para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: o escritor Nicolau injuriou Tomás, poeta, ofendendo a honra subjetiva deste por intermédio de escritos. A requerimento de Tomás, foi instaurado um inquérito policial para apurar a conduta de Nicolau. Terminada a investigação policial, Tomás ajuizou queixa em favor de Nicolau. Contudo, durante o processo, apesar de intimado reiteradas vezes, Tomás deixou de dar andamento ao feito por mais de 60 dias. Então veja quantas informações importantes aqui. Eu vou resumir as principais, que são as seguintes. Primeiramente, o crime é de injúria. Se é de injúria, é de ação penal privada. Ou seja, não será o MP que vai oferecer, que vai ajuizar uma denúncia, tá? Será exatamente a própria vítima, acompanhada de um advogado, que vai ajuizar uma queixa-crime em face daquele que cometeu o crime, tá bom? E aí, como será a própria vítima que vai dar o primeiro passo para esse processo penal, será também ela, junto do seu advogado, que vão dar continuidade, que vão dar impulso a esse processo. E se esse processo ele fica parado por muito tempo, em virtude da inércia da parte, que é exatamente aqui Tomás, aí vai acontecer o que a gente chama no direito processual penal de perempção. É o Instituto do Direito Processual Penal, tá bom? Que é diferente, faz lembrar aquela perempção também lá do direito processual do trabalho, tá? Mas aqui ela tem uma conotação no seguinte sentido: deixou parado por mais de 30 dias, perempção, ou seja, a ação penal ela será extinta, extinguir o feito em razão da ocorrência da perempção. Não somente nesse sentido aqui, tem outras, nós vamos ver nas próximas questões, mas eu gostaria de ler com vocês o que está no artigo 60 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, ó: nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal quando iniciada esta, o querelante Tomás deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, tá bom? Vamos ver aqui o erro das demais, né? Fala bem assim, ó: o MP deverá retomar a ação como parte principal em razão da negligência do querelante. Até poderia acontecer isso se nós estivéssemos falando de uma ação privada, ação privada subsidiária da pública, tá? É o que até um colega nosso colocou aqui, né? Se fosse de uma ação privada subsidiária da pública. Professor, que raio de ação é essa? Eu vou explicar para vocês. Na ação penal pública, nós temos que quem vai oferecer ali a denúncia é o Ministério Público. Mas o Ministério Público ele tem um prazo para poder fazer isso. Se ele não fizer no prazo, a vítima ou até mesmo parentes da vítima podem pegar aquele inquérito, aquela peça que está de posse do Ministério Público e podem oferecer uma ação penal privada, tá? Que será a ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, o MP que deveria entrar com a ação não entrou com a ação no prazo correto, agora vai dar oportunidade então para a vítima ou aos parentes da vítima de entrar com essa ação. Se for esse o caso, ou seja, foi oferecida ali foi iniciada ali uma ação penal, só que eles depois deixaram para lá, o processo ficou parado por muito tempo. Neste caso específico, o MP ele poderia retomar, tá bom? Aquela ação penal, como diz aqui o artigo 29, olha só: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não foi intentada no prazo legal. Então, ou seja, o MP não entrou com a ação penal no prazo legal. Cabendo ao Ministério Público fazer o quê?
aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, pode fazer o quê? Retomar a ação como parte principal. No caso, não poderia fazer aqui porque essa ação é uma ação penal privada. Muito boa também essa alternativa aqui. O juiz deve extinguir o feito em razão da ocorrência do perdão. Não, aqui não houve perdão, tá bom? Já está marcado já aqui, né? O juiz deve nomear a Defensoria Pública como curador especial. Não, aqui já começou a inventar. Vamos lá então para a nossa segunda questão, que diz o seguinte. Ó, Mário primário e sem antecedentes criminais confessou formal e circunstancialmente a prática de crime de furto simples, cuja pena mínima é de 1 ano de reclusão. O MP, contudo, recusou a proposta de acordo de não persecução penal, a NPP, sob o fundamento de que Mário foi beneficiado por transação penal em um processo anterior a 6 anos. Diante da situação e considerando a interpretação do STJ sobre os requisitos do ANPP, a recusa do MP foi correta ou incorreta? Aqui ela foi incorreta, tá? Então o que tiver correto aqui eu posso tirar. Por quê? Nós estamos falando aqui do acordo de não persecução penal. Ou seja, aquele que cometeu o crime, e primeiramente ele confessa que cometeu o crime, e ele fala assim, o Ministério Público, eu tenho interesse de fazer um acordo aí com vocês. Eu confesso mesmo, fui eu mesmo que fiz, mas eu não quero ter esse processo para frente não. Quero já acabar aqui e ver com vocês logo. E aí será oferecida ali uma proposta, né, de acordo para que aquele que cometeu o crime ele possa obedecer a algumas situações, possa fazer alguns tipos de pagamento, e aquele processo, ele na verdade, ele nem começa, tá? E, claro, temos alguns requisitos. Nós temos requisitos, por exemplo, da pena mínima, né? Tem que ser abaixo de 4 anos, aqui está tudo certinho. Ele tem que confessar, tá bom? Tem que confessar como que foi a situação ali, que foi ele mesmo. E aí ele não pode ter sido beneficiado por outro ANPP ou até mesmo por uma transação penal num prazo inferior a 5 anos. Mas veja que aqui está falando de 6 anos. Então isso aqui não vai ser impedimento para a celebração desse ANPP, tá bom? Então, incorreta, pois a transação penal ocorrida há mais de 5 anos não constitui óbice legal ao oferecimento do ANPP. É exatamente essa aqui, tá bom? Em alguns comentários... esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só que legal. Ó, aqui fala sobre a transação penal, sobre a suspensão e o acordo de não persecução penal. A pena mínima é inferior a 4 anos, confissão do acusado, crime sem violência ou grave ameaça. Ele tem que ser primário, de bons antecedentes, não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos. Por quê? Por transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, tá? Então, essas aqui são algumas situações, alguns requisitos aqui para que seja celebrado o ANPP. Vamos essa? Caio, reincidente em crime doloso, foi preso em flagrante pela prática de crime de peculato, em razão da apropriação de R$10 mil pertencentes ao município Alfa, no estado do Mato Grosso do Sul. Ao conversar com seu advogado, Caio demonstrou interesse na celebração de acordo de não persecução penal com o órgão acusatório. Novamente, uma questão aqui de ANPP. Isso aqui cai em OAB, tá? Isso aqui não caiu no último exame, no exame 46. Tá aqui uma boa sugestão para voltar a cair no exame 47. Então, nesse cenário, é correto afirmar que Caio, ele vai ou não ser beneficiado pela ANPP? Aqui ele não será beneficiado. Então, o que fala que poderá ser, a gente já vai cortar. Então, não poderá ser. Por que não poderá ser? Porque nós acabamos de ver aqui, ó, até no quadrinho aqui que o colega mandou aqui pra gente, que um dos requisitos é esse aqui, ó. Cadê? Primário e de bons antecedentes. É uma condição, tá? E quando a gente vem aqui na nossa questão, que nós estamos lidando agora, fala que ele era reincidente em crime doloso. Então, não vai poder se beneficiar. Então, poderá, não pode, poderá, não pode, poderá, não pode. Não poderá celebrar a ANPP, já que o referido instituto despenalizador não é aplicável aos crimes praticados contra a administração pública. Não é esse o motivo. Não poderá celebrar a ANPP em razão da reincidência em crime doloso. É exatamente isso aqui. Mais uma questão. Ana ajuizou a ação penal de iniciativa privada em face de Douglas, imputando a este o crime de injúria simples. Contudo, Ana, apesar de intimada, deixou de promover o andamento do processo por 30 dias e não formulou o pedido de condenação em suas alegações finais. Opa, novamente aqui teremos a perempção, tá bom? A perempção deste processo. E aqui por mais de um motivo, porque um deles é esse aqui, ó, deixar de dar andamento por 30 dias. E o outro é não formular o pedido de condenação em suas alegações finais.
Então, as alegações finais são aqueles momentos finais ali do processo em que cada parte vai resumir e vai fazer os seus pedidos finais ali ao juiz. E aí, aquele que entra com uma ação penal privada, ele precisa nesse momento de alegação final, ele precisa formular o pedido de condenação. Ele precisa reiterar, ele precisa manifestar o desejo de que a outra parte, que foi quem praticou o crime, seja condenada. Se não fizer isso em alegação penal, nós teremos aqui um processo, nós teremos aqui o Instituto da Perempção também aparecendo aqui, né? Então, nós vamos ver que a perempção, olha como que ela pode ocorrer, ó. Artigo 60, aquela questão dos 30 dias, e esse aqui, ó, deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Isso aqui tem caído bastante em prova, hein? Tem caído bastante. Beleza? Nossa última questão do dia. O MP determinou o arquivamento do inquérito policial que investigava crime de estelionato praticado por Rogério em face de Belarmino, notificando a vítima, o indiciado, a autoridade policial e o juízo competente. Então, diante desse cenário, é correto afirmar que a vítima poderá ajuizar a ação penal subsidiária em razão do MP não ter exercido a ação penal no prazo legal. Errado. Por quê? Porque essa ação subsidiária é quando o MP ele fica inerte, ele não faz nada, ele recebe um inquérito policial, o tempo está passando e o MP não faz nada. Aí surge a oportunidade de entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Mas não foi o caso aqui. Por quê? Porque o MP não ficou inerte, mas ele entendeu que era o caso de arquivamento. A autoridade policial poderá, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão de instância competente do órgão ministerial. Não, a polícia não tem essa oportunidade, né? Não tem. A vítima tem. A vítima poderá, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão na instância competente do órgão ministerial. Então, existe ali o promotor de justiça no âmbito estadual, existe o procurador da República no âmbito federal e existe o órgão, a instância competente do órgão ministerial. Ou seja, no Ministério Público Federal, que foi o órgão que eu trabalhei durante 15 anos, existia a CCRs, né, que era a Câmaras de Coordenação e Revisão. Era este órgão que analisava quando, por exemplo, a vítima ela não concordava com o arquivamento, então, através da sua manifestação, fazia com que a CCR pudesse se manifestar no sentido se deveria ser realmente arquivado ou não. Se entendesse que fosse arquivado, já era, não tinha mais o que fazer. Mas se aquele órgão do MP entendesse que não é o caso de arquivamento, ele iria determinar que outro procurador da República, ou no caso do MP estadual, outro promotor de justiça, pudesse dar andamento àquele inquérito. Tudo bem? Pessoal, espero que isso aqui tenha de alguma maneira agregado, e se realmente tiver agregado alguma coisa a você, peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, também se inscreva no canal, que teremos muita coisa boa nos preparando para a nossa OAB 47. Beleza? Um abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.